O nosso primeiro convidado do Papo Histórico é o escritor Paulo Resutti. Paulo é pesquisador e arquiteto, membro titular do Instituto Histórico e Geográfico Paulista e publicou 4 livros até 2017, sendo o último lançado agora no mês de março. Confira com a gente como ficou essa conversa. Tudo bem, Paulo? Tudo. Obrigado por ceder esse tempo para nós. Eu que agradeço o convite. Paulo, primeira coisa, me conta um pouco sobre essa questão de 94 cartas que você localizou em Nova York e começou a fazer seus livros. Como aconteceu isso? Bom, eu parto do princípio que assim, se é para ler 10 livros e escrever o 11º, eu nem começo. Eu quero ter um diferencial, né? Isso desde o primeiro. E eu mesmo me propus que eu não escrevia nada sobre a Marquesa se eu não encontrasse nada de novo a respeito. E aí a quantidade foi tão grande que eu tive que fazer 2 livros, um só sobre as cartas e outro a biografia dela. Eu comecei fazendo a biografia e aí nessa pesquisa eu acabei encontrando essas cartas que estavam perdidas lá em Nova York, sem que ninguém tivesse se interessado por elas até então. E aí como eu encontrei elas? Existia uma ideia de que essas cartas já tinham sido publicadas. Foi uma informação errônea, como eu descobri quando eu vi uma exposição no Instituto Cultural Itaú, que aparece uma carta que tem do Dom Pedro para Domitila, aonde ele fala sobre alguma caça que ele mandou para ela, falava a respeito dessa caça que eles iam jantar à noite ao Ceará, essa caça. E aí falava-se que isso estava lá em Nova York. Eu falei, mas está no Itaú, como é que pode estar em Nova York? Aí eu entrei em contato com Nova York, falei, vocês venderam a coleção de vocês? Não, estão todas aqui. Eu falei, então deixa eu ver. Aí quando eu comecei a ver, eu falei, não, foi um erro do pesquisador anterior que falou que isso já tinha sido embutido. Eu escutei falar que você concorreu 2 vezes ao Prêmio Jabuti. Para quem não sabe, o Prêmio Jabuti é como se fosse o Oscar da literatura brasileira. Conta um pouco para nós aí. O Prêmio Jabuti ele é o mais antigo do Brasil literário e o mais importante, né? Tem um peso muito grande, concorrem escritores do Brasil inteiro. Então, por exemplo, quando eu sempre no próximo ano após o lançamento do livro. Então é um prêmio que é organizado pela Câmara Brasileira do Livro, que integra todas as editoras, livreiros, livrarias de grande porte, pequeno porte, enfim, é uma congregação, né, que vai acabar te avaliando o teu produto. E com a Domitila, né, a biografia da Domitila, eu fiquei como finalista, só de já ter ficado o segundo livro que eu lancei ficou como finalista em biografia. Só para isso foi um prêmio. Só que daí na contagem geral só tem 3 vencedores, primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu fiquei em quarto com a Domitila. Mas aí com o Dom Pedro eu fiquei em terceiro. E aí veio a biografia do ano. Vou fazer uma pergunta agora que é minha, é particular minha. Assim, por que eu te encontrei, Paulo? Porque eu gosto muito dessa coisa de arqueologia, exumação, e você participou da exumação de Dom Pedro I e das 2 imperatrizes. Sim. Junto com a Valdirene. Isso. Você consegue falar qual foi a sua sensação? Cara, qual foi a sensação? Eu simplesmente, quando ele conta no livro dele sobre, cara, eu tenho vontade de chorar, assim, porque eu queria muito estar ali. Eu acho que se abrisse aquilo ali, eu ia, só de ver o Tozão de Ouro, tudo, vai ficar louco, entendeu? Então eu quero sentir como foi a expectativa dele e qual foi o sentimento de estar ali. Então, foi uma coisa única e eu não acredito muito em destino, mas eu acho que dessa vez aconteceu uma peça do destino, porque eu lembro direitinho, era uma tarde no começo do ano, eu estava trabalhando com uma documentação do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Eu estava lá no Instituto e eu estava coordenando a mudança do espaço que ia ser a biblioteca. E tinha uns arquivos antigos. E de todos aqueles arquivos antigos, eu peguei justamente uma caixa que era só a caixa de toda a documentação do traslado
da Imperatriz Leopoldina do Rio para São Paulo. Só. Só isso, né? Só. E era a parte que eu vou contar no livro, que é do livro da Leopoldina, que é a briga que teve entre São Paulo e Rio de Janeiro para ficar com o corpo lá. E estava tudo documentado. E nessa época eu estava fazendo toda essa mudança e me livrando de alguns livros duplicados da livraria. Era uma parceria entre o Instituto Histórico e o Museu da Casa o Museu da Cidade de São Paulo, que funciona aonde? No solar da Marquesa de Santos. E aí eu levando esses livros, fui lá levar a lista no final da tarde dos livros que eu tinha separado, e com essa coisa da Leopoldina na cabeça. E aí conversando com a antiga diretora, a gente tava, esse livro interessa pra cá, esse daqui não, esse aqui tá. Aí eu comecei a contar o que eu tinha achado daquela tarde. Ela regalou o olho, a Regina Pontes, ela não é mais a diretora. Ela regalou o olho e falou: eu tenho que te colocar em contato com uma pessoa. Só que isso ainda é secreto. Aí ela ligou pra Valdirene, porque a Valdirene já tá com toda a tramitação rodando lá dentro da prefeitura para a abertura da cripta. Tinha que sair no Diário Oficial. Até a questão de sair no Diário Oficial foi uma pegadinha, porque saiu no Diário Oficial no Carnaval, que ninguém lê. Nossa, Diário Oficial no Carnaval piorou. Então, porque tinha que sair a publicação desse trabalho que ela ia fazer lá. Só que tinha que sair de um jeito que a imprensa não fosse alertada, para que a imprensa não acabasse prejudicando o trâmite e querer saber o que está acontecendo e tal. Bom, deu certo, e aí eu tava. Aí por convite da Regina Pontes, eu tava lá no dia da abertura, era uma quarta-feira de cinzas, 2012. E aí eu tava lá na abertura da Leopoldina, que foi a primeira que foi aberta. E foi uma sensação. Justamente a Leopoldina que eu tinha achado na documentação. E foi uma coisa bem emocionante, né? E ver ela como ela praticamente tinha sido enterrada em 1826. Na verdade, a gente achou relatos depois. Eu achei nos arquivos do Instituto Histórico, porque esse traslado foi feito pelo Instituto Histórico. E aí foram pessoas do Instituto Histórico sem habilidade nenhuma, que não detinham o conhecimento e a tecnologia que a Valdirene detém, que abriram o esquife na época, em 1954. Acho que tem uma cena do Indiana Jones que eles abrem o negócio, ele está intacto, de repente ele desmancha. Isso, nesse relato, mostra que isso aconteceu com a Leopoldina. Ela estava intacta de 1826 a 1954. E foi ter contato com a atmosfera que não estava equilibrada entre o que estava dentro do caixão e o que estava fora, que daí virou um pó. E aí ficou só o esqueleto, né? E as roupas que ela usava, você vê claramente que eram as mesmas da aclamação do Dom Pedro. Era a roupa de gala dela, o manto, as plumas, ainda dá para perceber um pouco das plumas. E as únicas joias eram os dois brinquinhos de ouro com uma resina que a gente acha que é âmbar. Paulo, você lançou agora em março de 2017 o livro Leopoldina, a História Não Contada. A gente sabe aí, por nossa história do Brasil, que os jovens e que o brasileiro não procura muito saber da tua história, saber da história do mundo. Por que é importante o brasileiro e os jovens lerem esse seu livro? Olha, para saber da própria história. Enfim, quando você não conhece a tua história, né, você tende a repeti-la, né? E aí quando ela repete como farsa. Então quando vem alguém e fala nunca antes na história desse país, né, teve uma mulher que governou, como presidente não, mas como monarca teve, né, a Leopoldina. Inclusive ela foi a chefe ela que chefiou o gabinete que decidiu para o aconselhamento do Dom Pedro em romper com Portugal. Você tem ela à frente de várias ações, você tem ela armando o fico do marido, né? Eu brinco que o fico dela é anterior ao fico do Dom Pedro, ela já estava decidida pelo Brasil e pela independência brasileira muito antes que ele, né? Por isso que é história não contada. Isso daí vocês não vão encontrar em livro de história, porque livro de história joga duas pessoas, tanto ela quanto a Marquesa de Santos, né, que foi a amante do Dom Pedro,
como mais uma. Então, quando a Leopoldina aparece nos livros de escola, da faculdade, da primeiro grau, segundo grau, ela vai aparecer como mãe do Dom Pedro II. É só isso que interessa, a mulher é a mãe. Né? A mulher na política, imagina, mas existia. E a Marquesa de Santos é mais uma do que o garanhão do Dom Pedro pegou. Né? Ela só aparece assim, as duas. Né? E a mulher é muito mais. Né? A história da mulher no Brasil é uma história rica que ainda está para ser contada. Né? E eu acho que eu estou ajudando um pouco a mostrar que elas não foram só amantes ou esposas, elas tiveram papéis decisivos. Paulo, eu não sei nem como te agradecer, tá, pela paciência. Ó, esse cara tem uma paciência de ouro, viu? E muito obrigado. Você tem a pretensão de fazer mais algum livro? Tem algum livro no forno? Tem. Você pode abrir para nós? Atrasado, inclusive. Atrasado. Meu editor que não assiste esse livro. O próximo é Mulheres do Brasil, a História Não Contada. Mulheres do Brasil. Que aí eu começo contando das mulheres a partir da Carta do Caminho. Como que o primeiro português viu as índias. Então eu vou falar primeiro é a Mães do Brasil. Então as índias, as negras e as brancas. Então na época da colonização. E aí depois eu vou pegando várias outras, tipo mulheres boas e más. Então o que eram as mulheres más naquela época, uma época mais antiga? Eram as que não estavam de acordo com o que a sociedade achava que tinha que ser. Né? Então, falar de várias mulheres não são mini biografias, é um estudo sobre a mulher, né, durante a história do Brasil e como elas foram apagadas. Né? Então, por exemplo, São Paulo deve a uma grande mulher existir, por exemplo, mas aí só lendo o livro. É isso aí, leiam os livros do Paulo Resutti e a gente fica por aqui. Muito obrigado, até o próximo Papo Histórico.